Olá pessoal, iniciamos mais uma aula sobre funções, essa a parte 6. Nesse vídeo, estudaremos a função composta. Então, composição de funções. As funções correspondem a uma lei de proporcionalidade entre grandezas. A função composta é utilizada quando é possível relacionar mais de duas grandezas através da mesma função. Nas aulas anteriores, quando nós tratamos de funções, nós falamos que tratava a função sempre uma grandeza com outra. Então, quando a gente tem mais de duas grandezas, nós podemos nos organizar, sob o ponto de vista de funções, através de uma composição de funções. Então, o exemplo ali, a altura que a lava e o vapor atingem em um vulcão em erupção é obtida em função da pressão dos gases no interior do vulcão e da Terra. Contudo, essa pressão depende da temperatura atingida pela atividade vulcânica. Então, o que a gente observa? A gente tem aqui, no caso, a altura e a lava do vapor, e a gente pode fazer uma função com relação à pressão, né? Mas isso também depende da temperatura. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e criar uma função direta aqui. Dependendo da temperatura, a gente vai ter, então, essa altura do vapor. Então, nesse trabalho aqui, a gente pode ter uma composição de funções. Então, no exemplo 1, um terreno foi dividido em 10 lotes, todos estes em forma quadrada e de mesma área. Represente a função da área do terreno utilizando as áreas dos lotes. Então, a gente tem aqui a medida de cada lote, a medida em x. O y, que é a f de x, vai ser para calcularmos a área de cada lote, e a g de x, então, para calcularmos o terreno. Então, a gente poderia imaginar uma coisa mais ou menos assim. A gente tem um terreno inteiro, né? E aí nós temos, dentro desses terrenos, aí 10 lotes. Né? E aí, então, vai contando aqui cada lote de x por x, ou seja, tem como a gente calcular a função pela área do lote, que no caso seria uma f de x, né? E poderia calcular do terreno por uma g de x. Então, a ideia seria mais ou menos essa. Bom, então a gente tem aqui que se o x é a medida do lote, nós temos então que vai ser x por x, o quadrado. A y de x, então, vai ser quem? O y de x é a área, né, desse lote, ou seja, x vezes x, x ao quadrado. E aí, então, a gente vai ter a área desse terreno, né? Que a gente tem que lembrar o quê? Que para calcular a área do terreno, devemos saber que a área de cada lote, essa área que é informada pela função f de x. Como temos 10 lotes, então a gente vai escrever que a g de y vai ser 10y, certo? Porque se cada um desses aqui é uma f de x, ou seja, e a f de x é o y no caso, né? Então a gente sabe que a nossa g, que é a área do terreno, vai ser g de y, né? Já que y é a área do terreno, do lote, né? E vai ficar então 10 vezes o y, porque são 10 lotes em cada terreno. Bom, então verificando isso, o que a gente pode observar? Que se a nossa f de x ela é x ao quadrado, então a gente vai fazer que a g de y, no caso, que é a g da f de x, vai ser g de x ao quadrado. Tá? Então, resolvendo isso, a gente sabe que a g de x vai ser 10x ao quadrado, ou seja, 10 dos terrenos, x que é cada um dos lotes. Certo? Então, fazendo aquela mesma ideia, com o x pela f de x, a gente vai ter x ao quadrado, e com esse x ao quadrado, com a g de x, 10x ao quadrado, que no caso a gente pode encontrar através dessa nossa composta, então, g de x. Então, definimos a função composta, essa função onde a gente calcula a área do terreno em cima da questão da área de cada lote. Então, g de x igual 10x ao quadrado. Então, o que a gente pode pensar com relação à questão de combinação de funções? Então, seja f e g duas funções tais que o domínio de f intersecciona com a imagem de g de x, a composição f de g de x representa o f, por esse símbolozinho aqui, f composta com g. Tá? Então, f composta com g de x é a mesma coisa que a f da g de x. Tá? Então, nessa composição,
Primeiro é aplicada a função g e depois a função f, como a figura que a gente vai ver no próximo slide. Em muitos casos, a f de g e a g de f são funções diferentes. Tá? Em linguagem técnica, dizemos que a composição de função não é comutativa justamente por isso. Se a f de g pode ser diferente de g de x, não tem como ser uma operação comutativa. Então, a gente tem o exemplo aqui, a gente tem o x, né, onde vai nos gerar uma g de x, onde a gente pode gerar uma composta, né, da f com g, para ter uma f de g de x, ou seja, é essa composta aqui, a f de g de x, ou a f composta com g. Vamos ao segundo exemplo, então, agora, sob o ponto de vista mais do cálculo operacional, né, seja as funções reais f e g de x definidas, por f de x igual a x mais 1 e g de x igual a 2x ao quadrado menos 3. Determina, então, a f de g de x e a g de f de x, que a gente poderia colocar, né, como f de g ou g de f. E o valor de x para que se tenha f de g de x igual a g de f de x. Então, para resolvermos aqui o exemplo 2. Então, temos aqui a f de x, que é x mais 1, e a g de x, que é 2x ao quadrado menos 3. Então, a f de g de x, o que a gente vai fazer? Nós temos que inserir nessa f de x, onde for o x aqui, nós vamos colocar a g de x. Então, nesse primeiro momento, esse aqui, nós vamos colocar o que é a g de x. Então, ficaria f de 2x ao quadrado menos 3, né? E aí a gente vai substituir, vai ficar x mais 1, vai ficar então 2x ao quadrado menos 3 mais 1. Ou seja, eu troquei o x e coloquei f de 2x ao quadrado menos 3 e fiz a substituição. Aí o que eu vou resolver aqui? Né? Vai ficar então 2x ao quadrado menos 3 mais 1 menos 2, ou seja, essa f de g de x vai ser 2x ao quadrado menos 2, certo? Na letra B, o que acontece? A gente tem a gente tem a g de x igual a 2x ao quadrado menos 3, e nós vamos colocar a f de x aqui dentro. Tá? Então, a gente faz o caminho inverso. Então, vai ficar g de x mais 1, porque a f de x é x mais 1, e aqui vai ficar 2 vezes x mais 1 ao quadrado menos 3. Então, a gente resolve aquela potência, vai ficar 2x ao quadrado mais 2x mais 1, aí multiplica o 2 por 2x ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4x, 2 vezes 1 vai ser 2, 2 menos 3, menos 1. Então, a gente tem que a g de f de x vai ser 2x ao quadrado mais 4x menos 1. Tá? E agora, como que a gente faz para igualar essas coisas aí? Bom, a gente tem que a f de g de x é 2x ao quadrado menos 2, e tem a g de f de x, que é 2x ao quadrado mais 4x menos 1. Ou seja, nós temos que igualar as duas expressões que a gente encontrou anteriormente. Tá? Se a gente quer igualar as duas, o que a gente vai ter que fazer? Tem que fazer Pego, então, aqui, por exemplo, o meu 2x ao quadrado com esse 2x, eles vão se anular. Vai sobrar, então, quem? O menos 2 mais 4x mais 1. Tá? O que a gente faz agora? Esse 4x aqui, eu posso pegar esse menos 1, jogar para o outro lado, vai ficar menos 1, no caso, né? E aí depois pego o 4x, passo o 4 dividindo. Vou fazer aqui mais detalhado aqui no outro lado. Se eu pegar aqui, para ficar mais claro, né? Menos 2 igual a 4x menos 1. Tá? O que eu posso fazer? Esse menos 1 vai para cá, vai ficar positivo. Então, vai ficar mais 1 menos 2 igual a 4x. Aqui vai ficar menos 1 igual a 4x. Aí o que eu faço? Divido por 4 aqui, por 4 aqui. Aqui eu simplifico. Vou ter, então, menos 1 quarto igual a x, que é o que a gente encontra aqui, né? Então, quando o meu x
é menos 1/4, ele vai ter o mesmo valor de y tanto para f de x quanto para g de x. Então vamos ao exemplo 3. Sendo f de x igual a 3x menos 1 e f de g de x igual a 6x mais 8, determine a g de x. Então como que eu vou fazer resolver essa situação aqui? Tá? Então a gente sabe que a f de x é igual a 3x menos 1, né? E a gente sabe que então, nesse caso, eu tenho que substituir a minha f de g de x, eu vou substituir o meu x pela g de x, certo? Então eu sei que se eu for escrever f de x igual a 3x menos 1, eu posso escrever então f de g de x igual a 3 vezes g de x menos 1. Se eu fizer para a gente fazer o entendimento, aqui é o x, aqui é o x para a gente igualar nessa situação aqui. Bom, se eu sei que f de g de x é igual a 3g de x menos 1 e a f de g de x é igual a 6x mais 8, então o que eu posso observar? Que esse aqui vai ser a minha f de g de x e esse aqui vai ser minha f de g de x. Então eu tenho aqui f de g de x igual a isso, f de g de x igual a isso. Logo, agora basta eu isolar o meu g de x aqui. Então, o que eu vou fazer? Pego, jogo o meu menos 1 para lá, que vai ficar mais 1. Né? Posso resolver ali. Vai ficar 8 mais 1, 9. Aí eu vou dividir por 3 aqui, por 3 aqui. Vou ficar, então, com o 3 aqui. Logo, a minha g de x é 6x mais 9 sobre 3. Posso simplificar, né? E aí vai ficar 6 dividido por 3 é 2, 9 dividido por 9 é 3. Então, g de x é igual a 2x mais 3. Encerramos, então, mais uma aula sobre funções. Esta a parte 6. E até a próxima.